Seja bem-vindo ao nosso workshop sobre LGPD. Aqui vamos apresentar os principais conceitos e definições desta lei. A partir de fevereiro de 2022, a proteção de dados pessoais é um direito do cidadão, previsto na Constituição. E por isso é um dever e obrigação das empresas garantir a privacidade dos cidadãos. Assista agora este vídeo, que é um documentário de um caso real, que aborda a importância da proteção e privacidade de dados pessoais. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah, With the powerful people that are involved. but I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Assista agora este vídeo, que é um filme da Netflix que mostra de uma forma engraçada como é importante o assunto do direito à privacidade. That's Salma Hayek? Bingo. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how you doing out there? Cool. Fuck! This guy had been abducting people. A LGPD prevê vários tipos de sanções como multas e outras que veremos neste curso. O Brasil é um dos países que sofre mais ataques cibernéticos no mundo. Todos os dias, empresas brasileiras recebem ataques cibernéticos, como mostra em tempo real este site de um fornecedor especializado. Este gráfico mostra um consolidado de incidentes ocorridos anualmente no Brasil. É um estudo feito pela CERT, Centro de Estudos de Resposta e Tratamento de Incidentes. Segue um pouco do histórico no Brasil até chegar na LGPD. Aqui estão os principais marcos. O destaque foi a implantação da GDPR, que foi o gatilho para o desenvolvimento e implantação da LGPD no Brasil. A LGPD possui 65 artigos, divididos em 10 capítulos. A LGPD foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020. Ela estabelece regras para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger a privacidade e os direitos fundamentais dos cidadãos. A LGPD se aplica a pessoas ou empresas públicas ou privadas que tratam dados pessoais, seja de clientes ou de funcionários, em formato físico ou digital. A LGPD se aplica a pessoas ou empresas públicas ou privadas que tratam dados pessoais, seja de clientes ou de funcionários, em formato físico ou digital. A empresa deve estar registrada no Brasil e coletar dados de pessoas no Brasil. A LGPD não se aplica a pesquisas e projetos pessoais, desde que os dados estejam descaracterizados ou anonimizados.
Dado anonimizado é aquele que sofre um tratamento técnico que descaracteriza o dado original, como trabalhar com range de idades, range de CPIs e outras formas como ocultar trechos do nome ou de dados de identidade. São considerados pela LGPD agentes de tratamento, o controlador responsável pelo processo de tratamento de dados e o operador que pode ser um contratado para fazer o tratamento de dados para o controlador. Exemplo: empresa de loja virtual, controlador, que contrata uma empresa de logística para realizar suas entregas, operador. O DPO, ou encarregado de dados pessoais, é o canal de comunicação com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão federal fiscalizador e sancionador, e com os titulares. A LGPD está baseada em 10 princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. O princípio da finalidade define qual o objetivo da coleta de dados. É para um propósito legítimo? A finalidade está adequada ao propósito. O princípio da necessidade ou de minimização de dados. Para um primeiro contato preciso coletar tantos dados. Só o nome, e-mail e telefone não seriam suficientes? O titular de dados deve poder ter acesso à consulta e atualização de dados, que é o direito de acesso. O controlador deve zelar pela qualidade e integridade dos dados coletados. O titular deve ter transparência com quem os seus dados coletados são compartilhados pelo princípio da transparência. O controlador deve adotar medidas técnicas e organizacionais para prevenir e garantir um nível de segurança adequado. Os dados coletados não podem ser usados para qualquer tipo de tratamento diferenciado ou discriminatório. Pelo princípio da responsabilização, o controlador deverá ter como comprovar as medidas técnicas adotadas em caso de uma auditoria. A LGPD é constituída de 10 bases legais. Consentimento é a mais fácil de ser adotada, só depende do aceite do titular, mas é a mais difícil de manter, porque pode ser revogada pelo titular a qualquer momento, como numa opção de opt-out de e-mail, por exemplo. Legítimo interesse, quando o controlador informa que o objetivo de coleta é para trazer algum benefício para o titular, como um sistema freemium, por exemplo. Execução de contratos é utilizada quando há um contrato entre controlador e titular. Tutela da saúde em casos em que os dados são compartilhados com um plano de saúde, por exemplo. Pesquisa é usado quando a finalidade é de pesquisa desde que os dados estejam anonimizados. Preservação da vida é utilizado em casos de acidentes e procedimentos hospitalares. Política pública utilizada por órgãos públicos para seus serviços à população. Obrigação legal, como no caso da CLT. Em processos judiciais, a Justiça poderá solicitar o compartilhamento de dados pessoais dos envolvidos. E proteção de crédito para serviços para fins financeiros. O descarte de dados pessoais deverá ter um processo seguro e adequando em casos em que a finalidade da coleta foi concluída, como, por exemplo, para uma lista para um evento único. Outra ocasião é quando termina um contrato, por exemplo, e não há mais necessidade legal para que os dados continuem armazenados pelo controlador. O titular de dados tem o direito de confirmar a existência de seus dados pelo controlador, ter acesso de dados coletados. Poderá solicitar correção ou atualização de seus dados. Anonimização, bloqueio ou descarte em caso de dados coletados sem necessidade ou de forma inadequada e não conforme. Portabilidade de seus dados para outro fornecedor desde que solicitado ao controlador atual. Descarte de dados tratados com o consentimento e que sejam passíveis de descarte legalmente. O titular tem o direito de saber com quem seus dados são compartilhados pelo controlador. O controlador deve ser transparente com o titular sobre os dados coletados. Deve adotar o Privacy by Design no desenvolvimento de novos produtos e serviços, ou seja, considerar a privacidade desde a concepção de um novo projeto. O controlador deve ter contratos definidos com seus operadores. O controlador deve ter medidas de segurança adotadas e notificar os titulares caso necessário em caso de incidentes de vazamento de dados. O controlador deve nomear e tornar públicos os dados de contato do encarregado. Quando um controlador contrata uma consultoria para adequação à LGPD,
há a figura do encarregado DPO consultor. Após a adequação, deve ser nomeado o encarregado DPO gestor, que será responsável a partir de sua nomeação. Responsabilidades do encarregado DPO: ser o canal de comunicação entre a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e os titulares de dados. Será o canal de apoio e suporte dos titulares. Será responsável pelo treinamento e procedimentos para garantir a privacidade de dados na estrutura do controlador. Para garantir a privacidade de dados, uma empresa precisa ter processos de segurança da informação. Um bom sistema de gestão de segurança da informação deve adotar medidas físicas de segurança, como restrição de acesso a ambientes com biometria, por exemplo, medidas técnicas como implantação de firewall e outros ativos de segurança, e medidas organizacionais como políticas e procedimentos aprovados e formalizados, além de um bom programa de treinamento e conscientização de colaboradores. Em caso de incidente de segurança ou vazamento de dados grave, o controlador, através do seu encarregado DPO, deverá comunicar à ANPD em até 2 dias úteis utilizando o formulário disponibilizado pela ANPD. Sanções previstas na LGPD. Advertência: multas de até 2% do faturamento bruto anual do ano anterior, limitado a 50 milhões por infração. Multa diária até o limite definido, tornar público o incidente. Bloqueio dos dados e serviços até a regularização. Suspensão do banco de dados ou da operação do controlador por até 6 meses. Ou seja, existem sanções mais graves e críticas do que uma multa. A ANPD tem uma lista de critérios para a aplicação de multa e outras sanções. Tudo dependerá se o infrator tem medidas de segurança da informação implementadas, se tem ou não encarregado DPO nomeado, se responde à ANPD em caso de denúncia. A LGPD é uma lei federal específica para a privacidade de dados, mas precisa estar em equilíbrio e consonância com outras leis e normas adotadas no Brasil, como o Código de Defesa do Consumidor, PROCON, e leis setoriais como Bacen, Anatel e CVM, por exemplo. Muito obrigado por participar deste treinamento básico sobre LGPD. Espero que participe de outros treinamentos deste portal.